Olá pessoal, aqui Velgas, hoje 28 de junho de 2020. Dando continuidade ao assunto que nós iniciamos no vídeo anterior, sobre o tratamento de crianças de Chernobyl aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, no hospital evangélico. Vou dividir esse assunto em dois depoimentos. O depoimento do embaixador Mário Augusto Santos, que foi peça importantíssima para o sucesso do projeto, e no vídeo seguinte, o depoimento do diretor do hospital na época, Dr. André Zakharov, que também muito importante para o sucesso, porque ele cedeu, abriu as portas do hospital. E quero destacar que fizemos o tratamento de 15 crianças, que vieram em grupos de 4, também veio grupo de 5 crianças, e sempre acompanhadas de um médico. E também quero frisar que esses grupos ficavam, cada um tempo mínimo de 6 meses aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. E com os senhores agora, então, o depoimento do embaixador Mário Augusto Santos. Obrigado. Velgas, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer a você essa oportunidade de contar uma história muito interessante. Essa história de que eu e você participamos com grande intensidade e empenho. Uma história bonita e humana. Vamos lá. Em 1998, eu fui designado embaixador em Kiev. Considerei, na época, Kiev um posto muito interessante. Ex-república da União Soviética, novo membro da comunidade internacional e nenhuma tradição de relações com o Brasil. Então, parecia um desafio. O aspecto que distinguia Kiev de outros postos em que eu estive foi a existência de uma importante comunidade de descendentes ucranianos no Brasil. A terceira, talvez, depois dos Estados Unidos e do Canadá. Era, portanto, indispensável entrar em contato com ela antes de rumar para Kiev. Foi quando conheci José Velgas. Na época, membro da Sociedade Ucraniana do Brasil. Depois de vários contatos telefônicos, Velgas organizou minha visita a Curitiba em junho de 1998. Eu e minha família fomos calorosamente recebidos pelos líderes da comunidade. Ainda me lembro de alguns nomes que constam nos meus papéis. Israel Kravets, do Clube da Cultura Ucraniana, Bogdan Savitsky, presidente da Sociedade Ucraniana do Brasil, Peter Yedin, presidente do Clube Ucraniano Brasileiro, Bispo Jeremias Fernes, da Igreja Ortodoxa, e Dom Efraim Krevei, bispo da Igreja Greco-Católica, e especialmente da professora Borushenko, diretora do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Curitiba. E outras pessoas também, sobretudo a turma jovem da comunidade. Tivemos uma imersão compacta na cultura ucraniana, culinária, danças, trajes camponeses, pintura de ovos, literatura, música, danças folclóricas e muito mais. Foi uma festa. Esta curta convivência, também compacta, transmitiu para nós, e eu e minha mulher, a certeza de que estarmos entre pessoas empreendedoras, numa comunidade vibrante que, embora solidamente estabelecida no Brasil, acalentava com muito carinho sua rica cultura de origem. Em seguida, fomos para a Ucrânia. Cheguei com a família em Kiev
e sentei pela primeira vez na minha mesa na chancelaria com uma só preocupação: o que fazer e como fazer. País novo para a diplomacia brasileira, tudo estava por fazer: relações comerciais, cooperação tecnológica, entendimentos políticos. Tudo dependia de mim. E tudo isso leva tempo, e eu achava que algo tinha que ser feito no curto prazo para marcar o início desse novo relacionamento. José Velgas visitava Kiev de vez em quando, a negócios, e foi com ele que eu resolvi o problema. Foi sempre um prazer recebê-lo e ouvir notícias da comunidade. Desses encontros resultou uma amizade sólida e um desafio de fazer alguma coisa. Um tema muito discutido foi como estabelecer um vínculo entre os ucranianos em Curitiba com a nova Ucrânia. Algo na esfera da cultura parecia promissor. Foi quando surgiu a ideia de trazer o acidente de Chernobyl, muito em pauta na época, para as nossas deliberações. Ela foi amadurecendo até se fixar em levar ao Brasil crianças de famílias sem recursos, afetadas pela radiação, para tratamento médico. É preciso dizer que, na época, a Ucrânia, muito depauperada com a separação, não tinha recursos suficientes para tratar todos. Era um tema humanitário, humano, de impacto social, que superaria qualquer reservas ideológicas que porventura existissem. A Ucrânia já não fazia parte da União Soviética e procurava seu caminho no mundo ocidental e procurava também desenvolver suas relações com esse mundo novo e também com o Brasil. E o Brasil tinha o propósito de ajudá-la nesse sentido. A organização do programa deu trabalho e levou muito tempo. Nós estávamos conscientes do risco. Levar a criança, tirar a criança de uma casa, do seu lar, levar para outro país, continha seus riscos. Não vou entrar em detalhes porque são muitos e não servem o propósito dessa apresentação. Talvez o véu possa acrescentar alguma coisa aí. Mesmo porque não me lembro de muitas delas. Mas o importante é que havia muito conhecimento a fazer, tanto em Curitiba como em Kiev. Para Velgas, no primeiro caso, e para mim, no posto. No final, o programa foi estruturado da seguinte maneira: as crianças seriam levadas ao Brasil em grupos de 5, acompanhadas de um médico ucraniano. As passagens e hospedagens seriam custeadas pela comunidade. A hospedagem a ser realizada com famílias que falassem ucraniano. Durante a estada no Brasil, as crianças seriam examinadas no Hospital Evangélico, que generosamente se dispôs a colaborar com a iniciativa. Essa participação sem custo se deveu ao Dr. André Zakharov, presidente do hospital na época. E a avaliação médica recomendava a permanência de 20 a 30 dias no Brasil. Uma das minhas responsabilidades foi obter do Ministério da Saúde da Ucrânia, parceiro formal do programa, em primeiro lugar, o compromisso com ele e, em consequência, a responsabilidade de selecionar as crianças de famílias necessitadas e fornecer as fichas médicas de cada um com o grau de contaminação. A faixa etária seria de 8 a 14 anos. Perdão. A minha incumbência mais difícil foi convencer as famílias a liberar seus filhos para o que parecia uma aventura.
Na reunião com elas, prevalecia o clima de angústia e desconfiança, misturada com esperança de cura e medo de permitir que elas fossem levadas para lugar longínquo de que pouco conhecimento ou nenhum conhecimento tinham. Um mundo ignoto que a imprensa soviética usava para acentuar sua ideologia. Essas naturais resistências foram finalmente superadas pelos médicos acompanhantes, interessados em desvendar esse mundo e que se comprometeram com a responsabilidade de cuidar pessoalmente de cada um membro do grupo. Depois de tudo acertado em Curitiba e Kiev, o primeiro grupo viajou. Muita emoção envolveu as despedidas, mas pude notar neste e nos demais embarques o contraste entre a grande preocupação em a cidade espelhada no rosto dos pais e a expressão de curiosidade e expectativa das crianças. Do momento da chegada ao Brasil até a volta do primeiro grupo, foi minha vez de sofrer angústia. Tudo podia acontecer. Por exemplo, se uma criança não se adaptasse e quisesse voltar, todo o programa, todos teriam que voltar prematuramente. E o programa estaria automaticamente terminado. Mas tudo correu como previsto, com todos os 3 grupos. As famílias brasileiras, segundo belgas, ficaram encantadas com seus pequenos hóspedes, todos muito bem educados, inteligentes, participativos e com incrível capacidade de adaptação. O próprio Velgas foi um anfitrião. Ele pode lhe contar histórias interessantes, né, do seu relacionamento com essa belíssima pessoa que esteve com ele, que eu conheci também. Pude verificar pessoalmente essa avaliação nas minhas idas a Curitiba, falando com as famílias, bem como o contentamento das crianças ao contatar algumas na sua volta. Como disse, tudo ocorreu muito bem, até o último grupo. Neste havia uma criança bem mais afetada que as outras. Me lembro quando embarcou, muito magra, aspecto doentio, com dificuldade de subir as escadas. Pedi atenção especial para ela. O hospital evangélico fez milagres e recuperou a criança. Preocupado com ela, viajei a Curitiba e presenciei o trabalho da equipe médica destacada para o caso. Na volta a Kiev, a criança estava rosa e havia engordado, tinha ganho peso. A família demonstrou enorme alegria ao ver sua recuperação e agradeceu efusivamente. Contraste da ida, né? Mas havia uma condição a cumprir. Tinha de tomar certos remédios durante algum tempo, mas depois de terminar o estoque que trouxe, cabia ao Ministério da Saúde fornecê-lo. Este não cumpriu o acertado e a criança faleceu. Perdi a confiança no Ministério da Saúde e terminei o programa. É uma pena. Há iniciativas, porém, que insistem em não morrer. Esta foi uma delas. Um dos médicos ucranianos, avaliando positivamente o programa, informou-me da existência do Centro de Medula Óssea do Hospital das Clínicas de Curitiba e sugeriu que, em vez de crianças, médicos doravante pudessem estagiar no centro e aprender as técnicas de transplante de medula óssea. A técnica, como se sabe, essencial no tratamento de problemas de radiação. Entrei logo em contato com o belgas e passei-lhe a ideia. Ele, por sua vez, entrou em contato com o Dr. Ricardo Pasquini, diretor do centro, que concordou em receber os estagiários. O Dr. Pasquini gozava da fama
e ser um dos maiores especialistas mundiais em transplante de medula, cuja presença era sempre solicitada em congressos internacionais sobre o tema. Dentro do mesmo esquema das crianças, 10 profissionais, entre médicos e enfermeiros, foram selecionados e enviados, que vieram a constituir posteriormente o núcleo de um centro de transplante na Ucrânia, uma tecnologia que o país de Chernobyl não possuía, mas que lhe foi cedida gratuitamente pelo Brasil. E assim termina esse relato. Uma história que merecia ser contada, como eu falei, que envolveu toda a comunidade ucraniana em Curitiba. Muito trabalho empreendedor do Velgas. O Dr. Pasquini, do Centro de Medula Óssea, que facultou essa tecnologia aos ucranianos. Os médicos ucranianos que colaboraram foram essenciais no sucesso do programa. E o mais importante, as crianças, os principais protagonistas, elas, espero que tenham tirado proveito dessa experiência. Ademais, esse programa merecia difusão porque, fora as pessoas diretamente envolvidas, ninguém mais a conhecia. Ou conhecia. Não houve envolvimento do governo brasileiro e todos os custos, que não foram pequenos, correram por conta da comunidade ucraniana. Inicialmente concebido como humanitário, terminou sendo de grande relevância para o país de Chernobyl, que, entre os muitos problemas que lhe assolavam, únicos e complexos, próprios da herança soviética, carregava ainda as consequências daquele desastre, com muita pouca assistência internacional na ocasião. O Brasil, através da comunidade ucraniana de Curitiba, lhe estendeu a mão. Não é bom esse programa? Não é boa essa história? Eu achei. Eu achei e continuo achando. Espero que, Velgas, que ela possa ter a difusão que merece. Certamente você tratará disso. Um grande abraço e muito obrigado por essa oportunidade. Como vocês puderam ver no depoimento do embaixador, isso foi muito importante para as relações entre o Brasil e a Ucrânia e também da comunidade com a Ucrânia. Quer dizer, foi alavancado esse início desse relacionamento através da comunidade, onde um projeto humanitário que ajudava a salvar vidas de crianças, teve sucesso e que também treinou médicos depois, na sequência, e que trouxe um outro patamar de relacionamento já com a nova Ucrânia, a Ucrânia independente do bloco soviético. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e paz e bem.